Olá, irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Nós estamos falando aqui de Portugal e o programa é as Festas de Israel. Nós já fizemos a abordagem das 6 primeiras festas e hoje nós vamos falar da festa dos tabernáculos. Ao meu lado está o pastor Ricardo Azevedo, a quem eu saúdo com a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Gerson, a paz do Senhor aos irmãos, todos os irmãos que estão conectados conosco pela TV Manaim. Muito bem, pastor Ricardo e queridos telespectadores e irmãos, nós vamos falar dessa festa. Essa festa é linda, maravilhosa como as demais, mas essa traz um significado profético muito interessante. A festa dos tabernáculos, também conhecida como Sucote. O significado para Israel era a comemoração da habitação de Deus entre o povo do deserto. Para nós, igreja, ela vai habitar nos tabernáculos eternos, como nós vamos ver mais à frente. O texto base está em Levítico 23, nos versículos 33 e 34, e fala a respeito desse momento que o povo de Israel estava vivendo. O texto diz assim: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês sétimo, será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. E o verso 34 diz: 7 dias habitareis debaixo das tendas. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas. Quando? Quando os tirei da terra do Egito. E o Senhor termina dizendo: eu sou o Senhor vosso Deus, nesse versículo 43. O nome, nós já vimos, né? Sucote significa em hebraico cabanas ou tendas. Também nós chamamos de festa das cabanas, né? Os israelitas chamam isso de festa das cabanas e também festa da colheita. Por quê? Porque marca o fim do ciclo das festas do outono, quando ela é celebrada. Do 15º ao 25º dia do mês de Tisri, que é correspondente ao nosso mês de setembro, outubro. É uma festa, meus irmãos, que dura 7 dias e o 8º dia é um dia especial. A Bíblia chama, né, em João 7,37, nós vamos ver daqui a pouco, do grande dia da festa. E essa festa é celebrada após o Yom Kippur, que era um dia de tristeza, de aflição da alma. E aqui era uma festa de alegria, de comunhão com Deus, depois, né, da festa do Yom Kippur, que era a festa da expiação dos pecados. Muito bem, pastor Ricardo, pode dizer quanto à instituição e forma de celebração? Vamos lá. Em Levítico capítulo 23 fala sobre isso, Deuteronômio capítulo 16, está muito explícito isso lá, e Números capítulo 29. As características principais dessa celebração era habitar em tendas, isso, né? Sucote, a expressão Sucote, e era por 7 dias. O povo deveria viver em tendas improvisadas, simbolizava a dependência de Deus no deserto e a provisão divina do Senhor para com o seu povo. E também era uma expressão de alegria diante do Senhor. Era uma festa de alegria, que lá em Deuteronômio, no capítulo 16, vai informar diretamente sobre isso. E tinha um propósito espiritual para Israel, né? Que era a lembrança do tempo que eles passaram no deserto, a fidelidade de Deus para prover e proteger, e o reconhecimento da provisão de Deus na colheita. Certo. Era um tempo de alegria, de gratidão, era uma unidade nacional para o povo, era um dia de celebração da presença de Deus entre o povo, pastor Gerson. Pastor Ricardo, essa festa até hoje, né, como as demais festas, são comemoradas entre o povo de Israel. É uma festa de muita alegria, onde eles montam as suas cabanas, as suas tendas, nos pátios das casas. E nós vamos ver daqui a pouco qual é a aplicação profética disso. Eu gostaria de falar, ainda antes de entrar na parte profética, qual era o uso das 4 espécies. Nós temos aqui o nome delas em hebraico, eu não sei se eu vou pronunciar corretamente, mas primeiro, né, Arba Minim, que eram as 4 espécies. Primeiro,
nós temos o etrog, que era fruta cítrica, o lulav, que era o ramo de palmeira, a adás, que era a murteira, a murta, e a aravá, que era o salgueiro. Claro que cada uma dessas plantas que eles cobriam e colocavam nas tendas, e colocam nas tendas até hoje, tem uma aplicação profética para nós muito linda, muito interessante. Então, como era uma festa anual, a última festa do ano, o povo de Israel, meus irmãos, se deslocava, na época do Senhor Jesus, né, se deslocava para de todas as partes de Israel em direção a Jerusalém. A última festa do ano, os irmãos imaginem que alegria, né, pastor Ricardo? Com que certeza. bênção seria essa comemoração. E ali em Israel, eles construíam em volta das cidades, nas montanhas, cabanas, para eles passarem aqueles 7 dias de festa e até o 8º dia. Então, era uma festa, como você disse, né, uma festa de muita alegria. De muita alegria. E eles entravam na cidade cantando, louvando a Deus, glorificando ao Senhor. Eu me lembro muito bem de uma mensagem que o pastor Gideuti entregou, você deve se lembrar também, sobre esta festa. Então eu vou aproveitar essa parte profética que ele falou, né, e aproveitar aqui na nossa apresentação. O povo entrava louvando, cantando a Deus, e eles cantavam aqueles salmos, os salmos de peregrinação, também chamados salmos de romagem, ou o cântico dos degraus, que está lá no livro dos Salmos, que vai do Salmo 120 até o Salmo 134. Então o povo entrava cantando na cidade e montando as suas tendas e para se acomodar ali, para ver o sol nascer, para ver o pôr do sol, para ver a lua, para ver o céu de Jerusalém. A alegria do povo era estar em Jerusalém. Tem um significado profético para nós também, né? Nós queremos entrar nas mansões celestiais. Você vai falar daqui a pouco isso para nós. Mas então, o povo trazia nas mãos ramos, né, feixes de folhas dos cítricos, das palmeiras, das murteiras e dos salgueiros. E tudo isso tinha uma representatividade na construção das suas cabanas. Nós podemos ver, primeiramente, pastor Ricardo, os cítricos. Os cítricos representavam os alimentos, porque falam daquilo que o Senhor nos traz como alimento. Mas as plantas cítricas também têm os seus espinhos e falam das coisas difíceis dessa vida. Se os frutos falam das coisas boas, os espinhos falam das dificuldades que nós passamos. Até uma expressão do Senhor Jesus que diz assim: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. A bênção e também a prova, as aflições, os espinhos e o fruto. Exatamente. Então esses são os cítricos, né? Agora vem as palmeiras. As palmeiras falavam naturalmente das tâmaras. Nós temos estudado isso, pastor Ricardo, no versículo deste ano de 2025, né? Fala que nós somos como a tamareira no deserto. Fugi, salvai a vossa vida e sereis como a tamareira no deserto. Então, naturalmente, as tâmaras falam desse fruto do deserto, das tamareiras, das plantas que nós conhecemos bem o significado, que serviam de alimento, também de sombra e de descanso para aqueles que viajavam no deserto, no sol causticante no deserto. Era uma árvore que tem, né, as suas raízes que procuram a água na profundidade, são raízes profundas, tanto para se manterem resistentes diante dos vendavais, das tempestades do deserto, como para permanecer por muito tempo. É uma árvore centenária, né? E ela também recebe a luz, o sol forte do deserto nas suas palmas, e ela se abre diante do sol. E esses raios solares se transformam em massa e produzem aqueles frutos doces, que não somente são doces na própria tamareira, pastor Ricardo, mas quando caem no deserto. Se tornam mais adocicados ainda, né? Mais adocicados e servem de alimento para aqueles que estavam por ali no deserto, né?
Quão bom encontrar uma árvore dessa no deserto. Imagina, né? Dando frutos, né? Isso Maravilha. fala do crente, né? Do servo do Senhor, que tem esse almejo, né? Esse desejo de servir como portador da palavra de Deus, que é esse mel maravilhoso, né? Agora, o Salmo 92:12, você podia ler para nós, pastor Ricardo? Posso. Salmo 92:12, só a primeira parte, você se lembra de cor, né? O justo florescerá como a palmeira. Que maravilha. Maravilha, né? O justo é a tamargueira, né? Ele florescerá como a palmeira. E vamos agora à murta. A murta tem um significado. As murteiras tinham um cheiro característico nas suas flores e quando elas ficavam secas, muitos colocavam dentro do pergaminho. Para quê? Para que quando o pergaminho fosse aberto, aquele perfume daquela flor, ela fazia lembrança do momento em que ela foi colhida. É muito interessante porque aponta também para a palavra de Deus. Palavra viva, né, pastor Gerson? Quando você abre a palavra, né, o perfume da beleza da palavra de Deus alcança o seu coração. E para nós, espiritualmente, esse perfume são as revelações que o Senhor tem dado à sua obra dentro da palavra, né? Que coisa linda. É uma maravilha. Maravilhoso. Então, os textos da palavra servem para nós como alimento, né? Jesus é o pão da vida, ele é o pão vivo que desceu do céu. E quando nós nos alimentamos dele, nós não temos fome do mundo. E finalmente o salgueiro. O salgueiro falava das árvores que eram plantadas à beira dos rios. E o salgueiro fala das lutas, das tristezas, e nós podemos aplicar isso no Salmo 137, quando o povo de Israel estava cativo na Babilônia, e o salmista diz assim, do verso 1 até o verso 4, junto aos rios da Babilônia nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Jerusalém, lembrando-nos de Sião. E aí eles dizem, né? Nos salgueiros que lá haviam, pendurávamos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e que aqueles que nos destruíram, vejam, que nos alegrássemos, dizendo, cantai-nos um dos cânticos de Sião. E o salmista continua dizendo, mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Então, meus irmãos, esse salmo fala dos salgueiros, né? Falam daquelas vidas que fazem a sua casa, que constroem a sua casa nos lugares baixos da terra, nos lugares úmidos, aqueles que estão presos, que precisam de uma libertação, que estão oprimidos, que estão tristes e que estão abatidos. Jesus disse isso, né? É verdade. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde e encontrareis descanso para as vossas almas. Exatamente. Então, meus irmãos, Jesus participou dessa festa. Pastor Ricardo, podia falar para nós onde está isso no Novo Testamento? Está em João capítulo 7, verso 37, que diz assim, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Naquele momento o Senhor estava tirando, né, chamando a atenção para si, porque ali o que estava acontecendo era uma festa judaica, histórica, mas naquele último dia, que é considerado o grande dia da festa, isso, o oitavo dia, ele chama a atenção para si para dizer, olha, o profético é isso aqui, né? Aquele que vem a mim, como diz o verso, vou ler aqui na íntegra, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Aquela festa também era chamada popular, dentro da história de Israel como festa das águas. Festa das águas, e ele ali, então ele chama a atenção para o profético, ele é a fonte das águas vivas. Né? Era um convite que ele estava fazendo, se colocou de pé para que todos pudessem notá-lo e ouvi-lo, né, pastor Gerson? Coisa maravilhosa. Então esses tabernáculos, pastor Ricardo, a nossa casa, ela não está firmada aqui. Nós estamos temporariamente aqui. O lugar da nossa morada... Vivemos em cabanas, né? Nós vivemos em tendas. Nós somos peregrinos numa terra estranha.
Mas essa festa ela vai se cumprir, a igreja vai ter esse dia onde ela vai estar com o Senhor na sua morada fixa. E quando vai ser isso? Quando a igreja for arrebatada. Sairemos das tendas, né, que são moradas provisórias, e nós estaremos na nossa morada eterna, né? Nas mansões celestiais. Exato. E Jesus disse o seguinte: na casa de meu Pai há muitas moradas. Louvado seja Deus. Estaremos com o Senhor para Então, sempre. meus irmãos, antes de finalizarmos, nós gostaríamos de dizer que o texto em Apocalipse, capítulo 21, verso 3, fala sobre essa morada eterna. Nós podemos ler, né? Que tabernáculos são esses? São aqueles que Jesus preparou para nós. E o texto de Apocalipse diz assim: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo. Vejam que coisa maravilhosa. E o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Habitar, essa expressão habitará, né, quer dizer permanecer morando. Nós não vamos dar uma passada ali, não. Né? Não vamos temporariamente, não. Temporariamente nós estamos aqui. Nós moraremos eternamente nas mansões celestiais. Então, meus irmãos, esse é o tabernáculo que a igreja tem profeticamente aplicada nessa festa. E a igreja, nesses tabernáculos, naturalmente vai desfrutar de uma morada eterna, fixa, onde não haverá pranto e nem dor. A igreja deixará de ser peregrina, estrangeira aqui na terra. Nós não estaremos mais de passagem. Nós entraremos nas bodas do Cordeiro e viveremos eternamente com o Senhor. Que coisa maravilhosa, né? Então isso é o que representa para nós a festa dos tabernáculos, pastor. Uma grande bênção, né? O profético é a vida da igreja, né? O histórico contribui, mas o profético é a vida da igreja, né? Isso mesmo. A essência de tudo está no profético. E a pergunta que nós podemos dizer ao nosso telespectador: você está preparado para morar nos tabernáculos eternos? Você está pronto? Jesus pode voltar a qualquer momento, a igreja vai ser arrebatada, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, nós os vivos seremos transformados e ao ressoar da última trombeta estaremos para sempre com o Senhor. Então, meus irmãos, com isso nós concluímos esta série, As Festas de Israel. O nosso desejo, a nossa oração que temos feito aqui, pastor Ricardo e eu, e os irmãos que têm nos ajudado nessa parte técnica, temos orado para que esses assuntos possam tocar no seu coração. E certamente você que está nos assistindo já tem contato com as nossas mídias sociais, com o nosso canal da TV Manaim, e nós desejamos a todos a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor Gerson, e a paz do Senhor aos nossos queridos ouvintes e participantes que estão conectados conosco pela TV Manaim. Deus nos abençoe profundamente.